Boa noite, meus queridos companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite, Lídia. Boa noite, Silvano. Boa noite, Claudionor. Boa noite, Flávio. Boa noite, Anitta. Boa noite, Clarindo. Roberto, boa noite. Boa noite, Dudu. Abraço fraterno para vocês aí também de São José do Rio Preto. Olá, Daí, boa noite, seja bem-vinda. Alex, boa noite também, seja bem-vindo. Maê Aparecida. Olá, Rosângela, boa noite. Boa noite, Selma. Boa noite, Francisca Helena, seja bem-vinda. E Selma, bastante atenção aí, concentração. E vamos melhorar a nossa percepção. Ana Júlia Ernesto, boa noite, Ana Júlia. Parece que é a primeira vez que eu a vejo aqui entrando conosco. Seja bem-vinda a esta nossa família, a este grupo, onde nós estamos juntos fazendo essa leitura das obras de Kardec, muito interessantes e bem esclarecedoras. Boa noite, Adriana Alvarenga, seja bem-vinda também. Boa noite, Paulo, seja bem-vindo. Boa noite, Natália. Com certeza a gratidão é sempre nossa. Luiz Alberto, boa noite, seja bem-vindo. Vamos então nos prepararmos, fazermos as nossas orações para nós iniciarmos esse nosso momento de reflexão, de estudos. Boa noite, seu Milton, Dona Edir, sejam bem-vindos. Bom, gente, convido todos agora nesse instante a elevar o seu pensamento. Vamos, por breves instantes, respirar profundamente, sentindo o ar percorrendo todo o nosso organismo e levando um refrigério para todos os órgãos, principalmente para o nosso cérebro. Esse processo de oxigenação do nosso cérebro, ele é importante para nós acalmarmos, para nós nos tranquilizarmos e, sobretudo, para facilitar o processo de concentração. Que com os nossos pensamentos elevados, lembrando nesse instante dos nossos anjos de guarda, do nosso mestre amado e querido Jesus, que possamos todos juntos, unidos num só pensamento, numa só energia e vibração, compartilhar entre nós essas energias e fluidos capazes de operar um equilíbrio perfeito na nossa estrutura física e espiritual. E que também a nossa união possa proporcionar energias e fluidos suficientes para auxiliarmos os nossos demais companheiros deste nosso grupo, desta família que se formou, e também da nossa família consanguínea, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos,
e daqueles que se dizem ou se reconhecem como nossos inimigos. É o momento de nos encontrarmos para refletirmos, mas também é o momento de nos encontrarmos e nos colocando em oração, pedir a Deus, Criador, que intensifique através das nossas próprias energias e vibrações as bênçãos sobre esta humanidade, a fim de que o planeta consiga reconhecer o mais rápido possível a sua condição e automaticamente que todos os seres vinculados a ele possam buscar a sua própria evolução. Muita paz a todos nós, muita tranquilidade, bastante reflexão e que nós possamos e consigamos atingir todos estes objetivos. Graças a Deus. Cumprimentando aqui o pessoal que entrou aqui depois durante as nossas orações que eu vi, né? A Helena, a Vanessa, boa noite, Vanessa, e muito obrigado pelo seu compartilhamento desses nossos estudos, sobretudo do céu e inferno. Seja sempre bem-vinda. Mateus, muita paz também para você. Boa noite, Reinaldo. Dona Luzia, boa noite. Luísa, Nalim, Eveline, Roberta, Ângela, William, Dona Guilmar e o Tinho, sejam bem-vindos. Eloá também, o Nenê, e é um prazer imenso poder estar aqui compartilhando com vocês essas nossas reflexões e os nossos estudos. Bem, gente, nós estamos hoje, é dia de nós estudarmos ou de nós lermos o livro Céu e Inferno, e nós estamos exatamente nos aproximando do fim deste capítulo. E olha que a gente está trabalhando bastante tempo nesse capítulo, não sei se vocês se recordam, sobre o passamento, ou sobre essa nossa passagem, o nosso retorno para a pátria espiritual, a nossa volta. E eu chamei a atenção de vocês desde o início do capítulo que nós precisaríamos dividir e buscar juntamente com Kardec reflexões referentes a esse passamento, mas para nós não ficarmos apenas e tão somente naqueles detalhes do retorno ou da morte propriamente dito, mas que nós pudéssemos, sobretudo, dividirmos este passamento naqueles tópicos mais importantes e interessantes que chamam a nossa atenção e que representam de alguma forma as dificuldades que nós enfrentaremos no nosso retorno. Sobretudo, a questão da perturbação e a questão do desligamento, do desencarne propriamente dito. Mas nós falamos também a questão da preparação e deste desapego, né, aos próprios bens, que nos auxilia no tratamento e na preparação. E hoje eu fiquei de trazer para vocês alguns aspectos práticos ou alguns exemplos que o próprio André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna nos traz e que vai nos mostrar como que funciona esse processo de desligamento. E aí a gente vai citar o exemplo de alguns espíritos, do Dimas, do Fábio, da Adelaide, só para vocês terem uma ideia do Cavalcante. E depois vocês vão ver como que vai ficar mais fácil nós entendermos os exemplos que vêm na sequência deste livro Céu e o Inferno. E ficou de falar também para vocês, e vocês vão perceber hoje claramente isso através dos exemplos, a oração e a prece, o quanto a oração e a prece são de extrema importância para nós, neste momento do nosso desencarne, no momento do nosso desenlace. O hábito da oração e da prece são importantíssimos para nós. E é claro que nestes momentos, mas não é aquela prece desesperada, não. É justamente aquela oração e aquele contato com a espiritualidade. Porque nós precisamos diferenciar bem. Nós temos o hábito de fazermos preces e muitas das vezes as nossas preces são aquelas preces decoradas, onde a gente começa a conversar e a rezar, repetindo aquelas palavras, mas nós não entramos naquele clima de concentração e de sintonia com a espiritualidade. Isso é o mais importante. Eu até gosto de dizer, quando falo de oração, exatamente cindindo a palavra, hora de
ação, hora de uma ação mais positiva, de uma ação no bem, de pensamentos voltados ao bem. É esse tipo de oração que nós estamos querendo dizer. Isso é que vai facilitar, e isso facilita não somente nos momentos de desencarne, isso facilita em todos os momentos. Gente, quando vocês estiverem desesperados, procurem parar um pouquinho, respirar e converse com o seu anjo de guarda. E aí vocês vão ver que pouco tempo depois, vocês vão sentir, pelo menos o coração vai bater de uma forma mais tranquila. Parece que as angústias vão desaparecendo e a gente consegue encontrar força. Eu sei que em momentos de dor, em momentos de desespero, nós não conseguimos, nós não temos essa facilidade. Por isso que eu gosto muito de uma frase de Augusto Cury, fazendo este estudo da análise da inteligência e sobretudo emocional de Cristo. Ele destaca que ele nunca conheceu na história da humanidade um homem como Jesus, que no ápice da dor ele conseguia fazer poesia. Olha para vocês verem que interessante. Jesus lá no alto da cruz, as palavras que ele proferiu e que foram justamente dedicadas, ou melhor, que foram ditas por ele, que os evangelistas trouxeram, são verdadeiras poesias. E para a pessoa estar realmente pronta e preparada para recitar poesia no ápice da dor, vocês imaginem as mãos pregadas, os pés pregados, depois de ter apanhado, conduzido uma cruz, não era algo simples. Isso nós enxergamos a superioridade, sobretudo emocional de Jesus. Às vezes nós estamos com uma dor de cabeça, a gente não consegue nem pensar direito, a gente já tira para tudo quanto é lado, reclamamos das pessoas. Jesus não. Então nós precisamos aprender, e a oração e a prece têm essa função. Então vamos começar a treinar. Qualquer momento, antes de qualquer coisa, você está com dor de cabeça, você vai tomar um remédio, opa, antes de tomar, pense um pouquinho em parar e fazer uma oração. E aí até vocês vão ver por quê. Nós vamos citar agora há pouco uma das frases que eu achei muito interessante. Aliás, eu estou deixando até para citá-la no final, que exatamente nesse livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz nos traz sobre os medicamentos, sobre as drogas. Então, essa questão da oração é de extrema importância. Agora vamos lá, a questão do desligamento. Gente, o desligamento é o desencarne propriamente dito. E como eu disse para vocês, a gente fala do desligamento e a gente volta e tenta responder aquela pergunta que a Adriana Valério nos fez sobre a questão da doação de órgãos. E aí vocês vão perceber que quando a gente estudar e aprender um pouco sobre o desligamento, não vai ter muitas dúvidas com relação à doação de órgãos, ok? Bom, antes de eu começar a falar aqui desse Obreiros da Vida Eterna, cumprimentar aqui os nossos companheiros que foram chegando aqui, a Kelly, a Joana Carneiro, o Sr. Antônio, lá de São José do Rio Preto também, a própria Adriana Valério, o Sr. Milton, a Dona Edi, é um prazer imenso, Cecília, sejam todos bem-vindos, Ana Cristina, e, como diz a Joana, né, em Guaxupé está caindo uma chuvinha, que essa chuvinha se espalhe por toda a nossa região e pelo país inteiro, que com certeza é realmente uma bênção. Gente, o livro Obreiros da Vida Eterna, eu já citei ele aqui em outras oportunidades, principalmente os seus capítulos iniciais, eles trazem coisas super interessantes. Mas mais para a parte final, nós vamos ver. O livro fala de uma equipe que sai do nosso lar, e na equipe de André Luiz estava Jerônimo, que era o mentor e o responsável por aqueles trabalhos. Nós tínhamos também o padre Hipólito, nós tínhamos Luciana, que era uma médium vidente que fazia parte da equipe e que veio junto com eles. Qual que era o principal objetivo desta equipe quando veio do nosso lar para o nosso planeta? Auxiliar determinados espíritos que tinham méritos, auxiliá-los a promover esse desligamento ou desencarne propriamente dito. Essa era a função da equipe. Então eles vieram, teve algumas cenas bem interessantes que eu não vou contar, depois vocês leem o livro, mas a gente vai, a partir ali do capítulo 11, trabalhar ou tratar destes detalhes dos desencarnes, de espíritos que tiveram o merecimento de receber este auxílio, ok? O primeiro deles era Dimas.
eu não vou aqui ficar falando dos personagens, não. Eu vou procurar me ater a algumas informações mais importantes e ao desligamento propriamente dito, para nós encerrarmos esse capítulo do passamento hoje. Bom, Dimas, ele era um médium que conhecia o mundo espiritual e ele tinha facilidade durante a sua existência de desdobrar. Ele se desligava do corpo com uma certa facilidade, tá? Principalmente quando os amigos espirituais o visitavam. Opa, a equipe do André Luiz chegou lá, ele tinha essa facilidade de se desligar e conversar, já enxergar e conversar com os amigos. Um detalhe de Dimas neste livro é interessante, por quê? Porque Dimas, ele não chegou a completar o prazo pré-fixado para a sua encarnação. E isso chamou a atenção de André Luiz, por quê? Porque André Luiz falou, mas espera aí, se ele não completou o seu tempo, então ele é um suicida? Porque André Luiz sabe muito bem disso, porque ele vivenciou isso na própria pele. Ora, como que alguém que não completou, se ele pode ser considerado um suicida, por que ele tem esse merecimento de receber o auxílio? E aí, só para vocês saberem, foi esclarecido que ele não era um suicida, porque ele gastou a sua energia física, ele gastou o seu fluido vital em serviços para o próximo. Então, ele não simplesmente desgastou-se ou gastou o seu fluido vital com os prazeres da vida ou com qualquer outra coisa, não. Foi justamente com o trabalho e sobretudo com o trabalho para o seu crescimento espiritual e para auxiliar as pessoas. E com isso, ele gastando o seu fluido vital, ele estava retornando mais cedo do que o programado para a parte espiritual. Mas ele não era considerado um suicida. E aí existe até uma frase interessante que Jerônimo coloca, porque há existências que perdem em extensão, mas ganham em intensidade. Veja que coisa interessante para nós avaliarmos. Por quê? Porque isso vai ter um reflexo no nosso desligamento, tá? Bom, ele, com certeza, no seu momento de desligamento, ele teve perturbações psíquicas muito fortes. Tá vendo aquela fase da perturbação que nós falamos, que pode se estender? Por que ele teve essas perturbações? Porque Dimas se preocupava muito com a sua família que estava ficando aqui. A Dona Edinda perguntou para nós na semana passada, não sei se vocês se lembram, mas o apego à família, às pessoas, elas podem gerar um prejuízo? Tá aqui, André Luiz fala, Dimas sofreu um pouco de perturbação psíquica, por quê? Porque ele ficou preocupado com a sua esposa, com os seus filhos que estavam ficando. Aí agora, o que vai acontecer deles sem a minha presença, sem a minha pessoa? Gente, cada um tem o seu propósito, cada um tem a sua tarefa. E nós não podemos tirar dos outros a oportunidade que eles têm de crescimento. Então, é difícil, Dona Edi, desapegarmos? Sim, é difícil, mas nós temos que nos preparar para isso, para este momento final, porque se nós não nos prepararmos, o que vai acontecer? Nosso período de perturbação vai se estender. E isso aconteceu com Dimas, tá? E, propriamente falando do desligamento, olha para vocês verem como que foi o desligamento ou desencarne, ou a desencarnação de Dimas. Jerônimo, com a equipe, e aí é claro, através de André Luiz, ele vem trazer para nós como que funcionou. Olha, como ele tinha essa perturbação já no momento do seu desencarne, e tinha ainda, porque os seus filhos eram pequenos e a esposa também tinham aquele desejo que ele permanecesse, que ele inclusive melhorasse da sua enfermidade, eles emitiam fluidos e, fortalecidos pelo desejo de permanecer vivo de Dimas, que tentavam manter o espírito preso à carne por mais tempo. E aí, o que a espiritualidade às vezes faz, e no caso de Dimas fizeram? Olha, vamos nos preparar para o desencarne? Vamos. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos ministrar um passe, nós vamos ministrar uma doação de energias para o paciente, e quando a espiritualidade ministra essa doação de energia, há uma melhora fictícia. Opa, você recebeu uma carga energética, você recebeu, nossa, estou me sentindo bem. E fizeram isso.
deram esse passe, ele deu aquela animada, a esposa e os filhos ficaram um pouco mais tranquilos e saíram de perto, foram dormir, foram descansar, para que ele pudesse ter um momento mais tranquilo para o seu desencarne. E aí, vamos seguindo. Jerônimo e André Luiz vai trazer para nós pelo menos 3 pontos principais neste processo de desligamento, de desencarne, tá? Ou são 3 regiões orgânicas. O primeiro deles é o centro vegetativo, que está ligado justamente à nossa parte do ventre. Eu costumo dizer, e já fiz exposições sobre isso, não sei se alguns de vocês já me ouviram falar sobre isso, mas gente, nós temos justamente nessa parte do nosso ventre, nesse plexo, no nosso intestino, nós temos aquilo que é considerado como o segundo cérebro. E a ciência humana já identificou esse segundo cérebro. Por isso que muitas das vezes nós estamos nervosos ou apreensivos com alguma coisa, a gente sente aquele frio na barriga, né? Por quê? Porque isso também está ligado às nossas emoções, faz parte desse segundo cérebro. Então, este é um dos primeiros pontos que ele precisa ser desligado, tá? Aquele ponto de contato que o perispírito vai se desligando. Esse é um dos primeiros que precisa ser desligado para o processo de desencarne. Desligou esse, aí, como diz André Luiz, nós vamos para o segundo, que é o centro emocional, a sede dos sentimentos, que é justamente a parte do tórax. Sede dos sentimentos, dos desejos, né? Então, aí faz essa segunda operação de desligamento. Então eu já desliguei a primeira, mais embaixo, já desliguei a segunda, que é pouco mais em cima, e depois eu desligo a terceira, que é justamente o centro mental. É lógico, a gente não vai aprofundar muito nisso, porque Joana de Ângeles vai falar que esse centro mental está muito mais relacionado com o tronco encefálico do que propriamente com o cérebro. Mas não vamos entrar nesse mérito. Vamos manter somente este centro mental como o terceiro e último que se faz o desligamento do perispírito com o corpo físico. O último em termos. Por quê? Porque depois desse desligamento, aí nós só ficaremos ligados pelo cordão de prata, que muitos conhecem, ou por aquele cordão fluídico. Fez esses desligamentos, vai faltar só o cordão fluídico, e aí esse cordão fluídico tem algumas peculiaridades que a gente precisa mencionar. Mas quando você faz esses desligamentos, tá? Do corpo perispiritual com o espírito, aí sim já ocorreu a morte propriamente dita. Foi o que aconteceu com Dimas. Só que Dimas tinha um detalhezinho no seu desencarne. A sua mãe, que foi mãe quando ele estava encarnado, ela veio para auxiliar neste processo. Então, ela o recepcionou. Primeiro, André Luiz conta com riqueza de detalhes. Naquele momento, ela abraçou o seu corpo físico para que os desligamentos fossem feitos. Depois que desligou essa terceira parte, que é o centro mental, ela deixou o corpo e abraçou o perispírito, ou o corpo espiritual de Dimas. E naquele momento, naquele processo, eles o tiraram e o levaram para a casa transitória Fabiano de Cristo, que era um pronto-socorro espiritual, para que ele pudesse ali passar aqueles últimos momentos, sobretudo para preveni-lo de perturbações que poderiam conduzi-lo a um descaminho. Porque esse período da perturbação, a gente ainda vai falar sobre ele, ele é muito delicado. Por quê? Porque nós nos perturbando, a gente pode deixar de seguir. Nós estamos falando de seres que estavam, ou que tinham merecimento para receber esse auxílio. Então, ela acolheu o corpo perispiritual do filho e levou para casa Fabiano de Cristo, que era exatamente uma entidade preparada para isso. E, enquanto ele ainda estava ligado por este cordão de prata, ele sentia os reflexos da moléstia que estava ou que tinha vitimado o seu próprio corpo. Então, quando ele foi levado, os espíritos, ou Jerônimo falou, nós não podemos ainda desligar este cordão de prata. Isso vai ficar para amanhã, para o próximo dia. Ou seja,
enquanto estava ainda sendo feito o seu velório, esse cordão estaria ligado e ele seria cortado apenas no dia seguinte. No caso de Dimas. Gente, é assim que funciona o processo de desencarne. Não é simplesmente morreu, acabou e tuf. Não, é algo muito delicado, é um processo delicado. E quando a gente consegue desenvolver o merecimento, aí nós contamos com companheiros que vão nos auxiliar a fazer exatamente essa transição. Bom, guardem aí que nós falamos de Dimas. Depois nós temos Fábio. Fábio já era um outro espírito que também tinha problemas, inclusive desde a infância. Fábio, ele tinha sofrido de tuberculose, tá? Ele, diferente de Dimas, completou o prazo que estava pré-fixado para ele, tá? Então ele não tinha esse problema. E ele teve o pai que veio auxiliá-lo, que veio recepcioná-lo. Inclusive é interessante porque André Luiz pergunta e o pai vai falar por que ele nasceu com aqueles problemas e tal. É algo bem interessante também. Já Fábio, no seu desligamento, ele também tinha o contato, e nós não estamos falando de pessoas que eram todos espíritas não, tá? Cada um tinha a sua religião. A gente vai falar depois de Albina aqui, que era protestante, tá? Isso não significa que seja necessariamente espírita. A gente vai falar de Cavalcante, que era católico, tá? Então, Fábio também teve a mesma coisa. Ele recebeu um passe magnético, aí ele teve aquela melhora súbita, aí os familiares acharam que ele estava melhorando, desligaram-se um pouco. Por quê? Porque as energias e vibrações estavam mantendo apertados ainda mais esses laços. Com o desligamento dos familiares, eles ficaram mais tranquilos, aí eles iriam iniciar o processo de desligamento. E o processo de desligamento de Fábio, ele foi um pouquinho diferente. Por quê? Porque a espiritualidade agiu justamente nos órgãos da respiração primeiro, porque ele tinha esse problema com a tuberculose. E nisso ele já tossiu, e no que ele tossiu saiu um pouco de sangue pela boca. Aí a esposa assustou e ela já saiu para poder chamar ajuda. No que ela saiu para poder chamar ajuda, aí eles fizeram o desligamento do plexo solar, fizeram o desligamento dessa parte do coração, e também fizeram o desligamento da parte mental, tá? Tudo nesse período. Aí quando o médico chegou, opa, já está desencarnado e tal, não tem jeito e tal, pronto, foi embora. O único detalhe de diferença de Fábio para Dimas, como Dimas tinha essa perturbação, o seu cordão fluídico não foi cortado, só dias depois, se não me engano 20 horas depois, um dia depois. Já Fábio, que tinha um pouco mais de desprendimento, tanto é que é interessante quando o André Luiz vai contar que ele reuniu a esposa e filhos, fizeram o evangelho no lar antes do seu desencarne, ele, 1 hora depois, foi cortado o cordão fluídico, e ele volta para o plano espiritual, vai para a casa Fabiano de Cristo, e ele não teve um processo longo de perturbação, muito pelo contrário, ele já chegou lá, ele já estava tranquilo, ele já estava desperto, tá? A sua perturbação foi menor, o cordão fluídico foi cortado 1 hora depois. Tá vendo a preparação, a própria oração como auxilia nesse processo de passamento que nós estamos analisando? Beleza? Ótimo, vamos seguir. Depois ele vai falar de Albina, só que Albina vai ter um detalhezinho aqui, gente. Não houve o processo de desligamento e desencarne dela. Por quê? André Luiz vai explicar. Foi concedida a ela uma moratória. Ela receberia alguns meses a mais na carne. E André Luiz ficou surpreso. Opa, mas espera aí, não é só Deus que pode dispor e dizer qual que é o momento? Aí o Gerônimo falou, sim, só Deus. Mas nesse caso específico, veio uma permissão justamente do alto para ela ganhar uns dias. E interessante no livro, depois vocês peguem para ler, André vai falar, foram das filhas, foram das irmãs, foram não sei de quê. Albina era uma protestante, tinha um trabalho muito interessante com algumas amigas. Não foi de ninguém delas. E aí descobriu-se, foi de um neto postiço. Olha que interessante, um neto postiço, com as suas orações que ele fez sinceras a Deus, o neto ganhou para a avó postiça, que ela tinha pegado para cuidar.
alguns meses de vida. Não era coisa muito longa não, coisa rápida. Vou só explicar para vocês, para aguçar um pouquinho a curiosidade. Sabe por quê? Porque este neto era um espírito um pouco mais avançado e evoluído. E ele estava esperando a reencarnação de um espírito afim, que viria através de uma das filhas de Albina. E o que acontece? Se Albina desencarnasse naquele momento, a filha poderia entrar num estado de perturbação e prejudicar a gestação, que já era uma gestação complicada. Então ela ganhou alguns dias, uns meses a mais, até a gestação terminar, a criança nascer, aí ela poderia desencarnar tranquila, sem reflexos maiores. Olha para vocês verem como é interessante, como que não existe absolutismo nas leis divinas e com relação às criaturas. É fantástico. Então, Albina a gente vai deixar de lado. Por quê? Porque não houve o desencarne ou o desligamento dela naquela oportunidade. Depois nós temos Cavalcante. Cavalcante já era um espírito também, uma pessoa boa, católico, só que ele estava internado numa casa numa Santa Casa ou num hospital já há algum tempo. Inclusive, ele estava praticamente já se decompondo em vida. André Luiz conta, o padre que ia atendê-lo lá todos os dias, que era o capelão ali daquela casa de saúde, e tinha irmã de caridade, ele já não estava suportando mais, porque ele chegava e ele sentia todo o odor que o corpo dele, que estava em putrefação, em vida, estava exalando. Só que ele não conseguia perceber. Ele não era uma pessoa simples, humilde. Mas ele estava ali naquela casa de saúde. E a doença também já consumindo de uma forma bem interessante. Em alguns casos, alguns momentos, por exemplo, eles tentavam até induzi-lo ao sono e ele não queria nem dormir. Por quê? Porque ele estava preocupado. O que vai acontecer comigo? Eu vou para o céu, eu vou para o inferno, eu vou para o purgatório? Veja, um processo de perturbação natural. Só que Cavalcante tem um detalhe interessante, que ele tinha essa preocupação, mas ele não queria desencarnar antes de pedir perdão para sua ex-esposa, porque teve uns lances ali envolvendo na sua vida, e ele se separou, ela se separou dele, e ele se sentia culpado, e ele queria pedir perdão. Só que, vou só resumindo aqui, adiantando, quem foi o responsável e culpado foi ela, não foi ele. Então, ela que tinha que pedir perdão para ele, só para vocês verem que era uma alma realmente muito boa. O detalhe do Cavalcante é que, como tinha essa situação, o próprio padre chegava para o médico várias vezes falando: doutor, essa pessoa não vai desencarnar, não, isso não vai morrer não, a gente não está aguentando mais, olha o cheiro, que coisa. E eles tinham uma conversa assim, André Luiz até criticou tanto o padre quanto o médico. E o detalhe também deste processo de desencarne, já estava no fim, ele já estava preparado, inclusive ali, para que ele, veja como é que foi diferente dos outros, para que ele pudesse ter uma certa tranquilidade para promover o desligamento, a equipe de Jerônimo rompeu alguns vasos no seu intestino para aumentar um pouquinho a dor, para ele tranquilizar a sua mente, para ele acalmar. Olha para vocês verem que interessante, como cada caso é um caso. E aí, quando eles fizeram esse rompimento dos vasos, e que ele estava já em processo de desligamento, eles conseguiram trazer a sua ex-esposa. E a sua ex-esposa, ele não sabia, ela estava desencarnada. E como ele estava desencarnado, ela chegou, e com esse rompimento dos vasos, ele estava divisando o mundo espiritual. E aí ele assustou antes de ver a esposa, falou: nossa, mas o que está acontecendo aqui? Que coisa louca! E ele viu os espíritos ali no hospital, e aquilo chamou a atenção dele. Só que assim, chamou a atenção e ele começou a falar para todo mundo, como se todo mundo estivesse vendo. E o médico falou: nossa, olha lá, ele tá doidinho mesmo. E realmente, como diz André Luiz, se ele não tivesse deitado numa cama e impossibilitado, ele tinha levantado e saído correndo. Esse é o risco, como diz Jerônimo para André Luiz, de quando você quer mostrar alguma coisa para alguém, ele vai acabar vendo tudo, e de acordo com a sua própria sintonia. Mas aí a esposa veio, chegou, ele conversou com ela, pediu perdão, o médico chegou perto e falou: tá vendo, minha esposa veio, eu estou aqui pedindo perdão para ela e tal. E o médico, aí é que entra o detalhe, justamente preocupado com aquela situação e pela conversa que ele teve com o padre,
ele aplicou em Cavalcante aquela famosa injeção letal, com aquele intuito de diminuir a aflição, provocando a morte. E aí André Luiz relata: o impacto foi tão grande daquele episódio que toda a equipe teve dificuldade de promover o desligamento do corpo. Por quê? Porque com aquele choque, com aquela morte repentina que já estava, gente, às vistas, não ia demorar mais do que alguns minutos, não ia chegar nem horas. E o médico joga aquele remédio. E aí que eu queria falar para vocês, que eu disse que eu ia deixar por finalzinho, é que todos os medicamentos, e é nesse livro que André Luiz fala isso, todos os medicamentos e todas as drogas, eles são compostos, ou eles possuem uma energia eletromagnética que chega a modificar a natureza das nossas células. Drogas e medicamentos, eles são carregados de uma energia eletromagnética que chega a mudar, a alterar a natureza das nossas células. E isso é algo muito importante. E alterou a natureza das células de Cavalcante, que eles tiveram dificuldade de promover o desligamento, mesmo ele já estando morrendo em vida. Olha para vocês verem que coisa complicada e delicada, tá? Mas também Cavalcante iria demorar algumas horas para que fosse cortado o seu cordão fluídico. E o interessante dele é que lá nesse período de perturbação, lá na casa transitória, eles colocaram o padre Hipólito para auxiliá-lo, porque facilitaria e diminuiria a perturbação, e ele seria esclarecido mais rapidamente quanto àquele episódio, sobretudo sobre o céu, o inferno, o purgatório, que eram dúvidas que ele tinha. Mas um padre ali do seu lado, já desencarnado, ficaria mais fácil os seus esclarecimentos. E por fim, nós vamos falar de Adelaide. Adelaide já era um espírito totalmente, vamos assim dizer, fantástico. Para vocês terem uma ideia, sabe com quem que Adelaide conversava muito, principalmente quando desligada do corpo físico? Bezerra de Menezes. Ela conversava direto com Bezerra de Menezes, que também havia desencarnado há pouco tempo. E Adelaide estava ali, era uma trabalhadora do Cristo, tá? Eu vou até resumir um pouquinho, depois só vou contar algumas coisas que o Bezerra de Menezes fala nesse livro. Mas assim, Adelaide estava preparada, foi feita inclusive reunião no plano espiritual antes do seu desencarne para esclarecer aquelas suas amigas, porque ela trabalhava num lar para cuidar exatamente de crianças. E Adelaide, quando ela estava exatamente às vistas do desligamento, e ela também tinha essa facilidade, chegou os espíritos, ela se desligava. Ela, Adelaide, que estava desencarnando, ela mesma pediu para Jerônimo se ela poderia desligar as duas primeiras partes do seu corpo, tanto a parte do plexo quanto a parte do coração. Ela, encarnada, no seu desdobramento, ela pediu: eu posso promover esse desligamento? Veja o que é um espírito evoluído. Ela mesma auxiliou o desligamento dela. E aí a parte mental ficou para os trabalhadores. Ou seja, eles não tiveram trabalho nenhum no desligamento dela. A desencarnação dela foi muito tranquila. E o próprio Bezerra de Menezes a esclareceu. Ele falou o seguinte: olha, minha irmã, fique tranquila. Eu também, quando fui desencarnar, aí ele contando, eu lembrei daquela passagem de Jesus com Lázaro, quando Jesus disse para Lázaro: Lázaro, vem para fora. E no momento do desencarne eu visualizei aquela passagem e simplesmente visualizei Jesus me chamando para fora, e eu simplesmente me desliguei do corpo. E Bezerra de Menezes conta que foi questão de segundos o seu desligamento. O mesmo aconteceu com Adelaide. Logo quando eles terminaram o desligamento, o cordão fluídico foi também cortado. Ou seja, ela não sofreria nenhum tipo de consequências no seu corpo espiritual. Aí agora sim, nós podemos exatamente fechar. Adriana, a questão da doação de órgãos. Gente, a doação de órgãos está intimamente ligada a esse processo de desencarne. Se o espírito já foi desligado,
ele não vai sofrer absolutamente nada com o fato de você doar algum órgão dele. Agora, se o espírito ainda estiver ligado, se o espírito ainda estiver ligado ao corpo, aí, infelizmente, dependendo da sua a ligação ou do seu apego, ele vai sentir absolutamente todas as dores que o corpo estiver sentindo. Então, doação de órgãos é algo muito pessoal, muito particular, muito íntimo. A gente não sabe como o espírito vai estar. E essa doação ela tem que ser coisa rápida, tem que ser segundos, minutos depois, senão o órgão já não presta mais. E como nós vimos, alguns desses espíritos que tinham merecimento, o seu desligamento, o corte do cordão fluídico, aconteceu 20 horas depois. Ou seja, se tinha algum órgão sendo doado, ele acompanhou tudo isso e ele sofreu no seu corpo espiritual os reflexos da retirada deste órgão. E aí, lógico, tendo espíritos que não têm ainda preparação, pode ser que ele inclusive acompanhe o órgão e passe a obsediar aquela pessoa que recebeu o seu órgão. Então, é uma situação muito delicada, tá? Espero, Adriana, que você tenha entendido o que eu tenho respondido, mas qualquer coisa depois você manda os questionamentos e a gente vai respondendo. E aqui, para nós fecharmos, a Joana entrou aqui, não sei se vocês estão percebendo, e esses dias para trás nós fizemos inclusive orações para o seu irmão, e nós vamos continuar com as nossas orações. Como ela diz, hoje ele retornou à pátria espiritual. E justamente nós estamos falando aqui do passamento, Joana, que a espiritualidade possa auxiliá-lo e que nós possamos, com as nossas energias e vibrações, auxiliá-lo também nesse processo de desligamento, para que ele não tenha e não sofra nenhuma perturbação. E, sobretudo, que as nossas energias e vibrações possam também ser direcionadas a você e a todos os demais familiares, para que vocês possam aceitar. A gente sabe como funciona o processo de luto, as nossas perdas, mas que vocês possam aceitar a vontade de Deus e que Jesus conforte o coração de vocês na certeza de que ele cumpriu a sua tarefa e ele está no plano espiritual e foi muito bem recebido por toda esta equipe. Então, muito obrigado a todos vocês, que vocês continuem nessas orações em prol do companheiro, do irmão da Joana, que desencarnou e retornou à pátria espiritual. Realmente, Adriana, temos que estar muito ciente. Só para a gente fechar, desculpa aqui um pouquinho, passarmos o nosso tempo. Tem um artigo, inclusive, na revista O Reformador, que o Chico Xavier fala que ele não gostaria de doar os seus órgãos, que ele não estava preparado para doar os seus órgãos. Vocês imaginem, se Chico Xavier não estava preparado, imaginem nós. Não, é isso mesmo, Evelino, nós temos que estar preparados. E quando nós nos preparamos já em vida, nós teremos uma facilidade enorme de aceitação. A preparação, por isso que a gente falou na nossa aula passada, preparar para o desencarne, sim, com a certeza de que o que nós não precisaremos mais, que seja utilizados pelos outros. Tá? Mas, repito, é algo muito delicado, muito pessoal e íntimo. Não podemos apenas e tão somente obrigarmos os outros a fazerem. Muito obrigado a todos. Desculpe mais uma vez termos ultrapassado o nosso horário. Que Jesus abençoe a todos e, de modo muito especial, energias e vibrações para Joana, a nossa Joana lá de Mococa, tá? A Joana Camargo, para o seu irmão e para todos os familiares. Muita paz.